Recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Deus é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para todo sempre. Queridos, bom estar aqui pela primeira vez nesse santuário para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo o louvor. Tendo o privilégio de mais uma vez fazer uso da exposição da poderosa palavra de Deus. Você que saiu de sua casa e veio adorar Jesus, Deus tem uma bênção para a tua vida essa noite. Glória a Deus. A minha palavra neste altar é de gratidão pela vida do anjo desta igreja, nosso líder. Eu digo nosso, porque se estamos aqui, estamos debaixo de sua autoridade. Nosso líder, pastor Neemias Araújo, que é um grande homem de Deus, um grande líder, uma grande autoridade nesta nação, e sinto-me extremamente honrado de estar aqui para servir a esta amada igreja. Para mim, que sou um jovem pastor, um jovem pregador, é um desafio muito grande estar cercado de príncipes de Deus, de homens de Deus, mas aprove a Deus nos dar esta oportunidade. Nesta palavra também de saudação, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Egídio, que é o vice-presidente desta casa. Minha palavra é de gratidão. Ao pastor Neemias Ribeiro, que está na direção do culto, Deus abençoe sua vida. Saudando o Senhor, eu quero também saudar a todo o corpo de obreiros, aos pastores, aos ministros aqui à minha retaguarda. Jesus me disse que um dia ia me colocar do lado dos príncipes da terra, e essa profecia se cumpriu hoje. Eu estou do lado desses príncipes aqui. Deus abençoe os senhores. Ao pastor Eusébio, esse homem simpático, abençoado, cheio do Espírito Santo, foi lá nos buscar com muito carinho, nos assistiu hoje durante o dia. Deus seja louvado pela sua vida, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus abençoe o Senhor. Eu quero transmitir saudações da vossa co-irmã, a Assembleia de Deus, Ministério Viga, que fica ali na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Nova Iguaçu. E um abraço fraternal do meu pastor Elias Dias, ao pastor Neemias e a toda a Assembleia de Deus de Betim. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Daremos início à leitura a partir do parágrafo também de número 12. Livro do Êxodo, capítulo é o de número 12 e o parágrafo também de número 12. Enquanto você encontra o texto, eu também quero transmitir um abraço da minha muito digna esposa, missionária irmã Thalita Duarte, que é a minha esposa, é a bênção de Deus na minha vida. Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, cantora, é uma profeta de Deus. Se eu sou pentecostal, ela é mais ainda do que eu. Se eu sou crente, ela é mais crente do que eu. E ela queria muito estar aqui, só que nós estamos com uma princesa de 4 meses,
em nossa casa, a nossa filha Nicole. Eu chamo ela de missionária Nicole, missionária porque eu já consagrei. Ela é igual o pai, cheia do Espírito Santo. E devido a esse fator, ela não pôde me acompanhar, mas creio que Deus nos concederá uma outra oportunidade. E da próxima vez a gente vem com o pacote completo. Eu prego, minha esposa canta e a Nicole marcha e corta o laço. E está tudo certo. Amém. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Amém. Está escrito assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E você diz amém. Amém. Libere as suas mãos e segure na mão do crente mais pentecostal que estiver do seu lado. Segure na mão desse vencedor, dessa vencedora, desse campeão, com carinho, respeito, isso, em ato de união e comunhão. Segure na mão de um crente, dê um sorriso para essa pessoa, aquele sorriso bem expressivo, não é? Lá em Duque de Caxias, onde eu moro, é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele ou para ela e diga com alegria: que bom que você veio. Diga: que bom que você está aqui. O proverbista disse que o coração alegre aformoseia o rosto, não é? Aleluia. Aproveita que essa pessoa deu um sorriso para você, aperte a mão dele ou dela, dê um saculejo, sacode esse crente, isso, com carinho. Diga para ele ou para ela: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Não, ele não acreditou não. Diga com mais autoridade, diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Oh, aleluia. Queridos, redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um texto, ora conhecido por todos, pois o texto que lemos, Deus institui a Moisés a festa da Páscoa, uma festa tradicional do povo judeu, que também é comemorada por nós, brasileiros, né? Essa festa que tem um marco na história, que tem um memorial na história, pois esta festa, ela celebra a saída do povo da terra do Egito, após 400 anos e meio aproximadamente de servidão. Não só a saída do povo, como essa festa também celebra e nos faz lembrar das maravilhas que o Senhor fizera na terra do Egito, através ou por causa do seu povo. Essa festa que na nova aliança, essa festa que no Novo Testamento, ou que a partir do Novo Testamento,
celebra a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo nos confiou para transmitir ao teu coração esta noite, é necessário fazermos uma observação no contexto, pois o contexto nos informa, no capítulo de número 1 do livro de Êxodo, que Faraó, vendo o crescimento do povo na terra do Egito, Faraó decide intervir nesse crescimento, paralisar este crescimento, retardar este crescimento. Renan, como é que Faraó vai paralisar o crescimento do povo hebreu? Ele decide afligir o povo de uma forma extrema e excessiva. Só que o que Faraó não sabia é que quanto mais ele afligia o povo, mais o povo crescia. E eu já quero abrir um parêntese neste início e dizer para alguém que quanto mais o diabo afligir a igreja, mais a igreja vai continuar crescendo. O capítulo de número 2 nos informa que Deus ouve o clamor do povo, o povo não aguentando mais a aflição. O povo clama ao Deus dos hebreus. Deus, ouvindo o clamor do povo, Deus se lembra da aliança feita a Abraão, a Isaque e também a Jacó. Por consequência desta aliança e do clamor do povo, no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus desce no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o monte de Deus, e Deus se manifesta dentro de uma sarça. Esta sarça pegava fogo, porém não se consumia. E o que Deus faz descendo no Horebe? Deus vai falar com um homem que estava apacentando as ovelhas de seu sogro, cujo nome era Moisés. Moisés é um nome hebreu, pois tem o seu significado, a sua etimologia, aquele que fora tirado das águas. Você conhece o contexto e sabe um tanto quanto eu, que Moisés nasce justamente no período em que Faraó mandou matar os meninos. Faraó assina um decreto que toda criança do sexo masculino de 0 a 2 anos dos hebreus deveria ser jogada no Nilo e assim ter a sua vida interrompida, porque desta forma, desta feita, Faraó impediria o crescimento do povo. Só que Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas formas de trabalhar. E é dentro desse contexto de morte que nasce na casa de Arão e na casa de Joquebede um menino formoso. Ele era tão formoso que Joquebede disse: eu vou esconder ele durante 3 meses. E quando não mais podia esconder o menino, ela pega o menino, coloca em um cesto revestido por betume, coloca o menino no Nilo, entre os juncos, e diz o texto que ela deixa o menino lá. É interessante que Deus dá vida a Moisés, Deus livra Moisés, e Deus conduz o cesto até onde a filha de Faraó estava se banhando. Renan, por quê? Porque o Nilo aqui é lugar de sepultamento. O Nilo aqui
é lugar de condenação de morte para os meninos hebreus. Só que Deus vem pela contramão da lógica, dizendo: da onde havia uma sentença de morte, eu levanto um libertador para o meu povo. O que Faraó e os egípcios não esperavam é que das águas que matavam os hebreus, Deus levanta aquele que tiraria o seu povo da terra dos hebreus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então é por isso que Moisés recebe este nome, pois ele é tirado das águas, agora cuidado, adotado pela filha de Faraó. Moisés, durante 40 anos, ele se torna príncipe na terra do Egito, formado em toda a ciência, em toda a cultura, em todas as artes do Egito. Alguns historiadores nos informam que Moisés chegou a se tornar capitão dos exércitos de Faraó, homem de autoridade, homem de respeitabilidade, um homem que se tornou uma referência e uma influência na terra do Egito, até o momento em que ele mata um egípcio para salvar um hebreu. É daí que ele foge do Egito e durante 40 anos ele habita na terra de Midian. É em Midian que ele conhece o seu sogro e automaticamente ele casa-se com a sua mulher. É interessante que desse relacionamento nasce 2 filhos a Moisés. E outra informação que vale a pena observarmos aqui esta noite é que num desses dias em que Moisés estava pastoreando as ovelhas de seu sogro no Monte Horebe, é que Deus decide se manifestar a Moisés, aonde ninguém o via, aonde ninguém o enxergava. Deus encontra Moisés. Renan, por quê? Porque Deus é especialista em nos encontrar aonde os homens não nos encontram. Gideão estava dentro de um lagar malhando trigo, e Deus desce debaixo do carvalho que estava em Ofra. Juízes capítulo 6, versículo de número 12. E Deus fala com Gideão dentro do lagar, porque enquanto todo o povo havia fugido para os montes e se escondido em cavernas, Deus acha Gideão dentro do buraco. Enquanto os filhos de Jessé estavam diante da presença de Samuel, porém foram reprovados pelo Senhor, Deus achou Davi cuidando das ovelhas de seu pai no campo, aonde ninguém lhe via, aonde ninguém lhe enxergava, porque Deus é especialista em nos encontrar aonde os homens não nos encontram. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Deus vai te encontrar aqui esta noite. Deus já te encontrou aqui esta noite. Deus se manifesta dentro da sarça, e a sarça pegava fogo, porém não se consumia. Renan, por que a sarça pega fogo, porém não se consome? Primeiro, porque trata-se de uma manifestação de Deus, aquilo que na teologia nós conhecemos como teofania. Deus desce em forma de um anjo e se manifesta dentro da sarça, e a sarça pega fogo, porém não se consome. Renan, que mistério é este? Esta sarça representa o povo hebreu. O fogo consumidor representa o Egito. Deus está mostrando para Moisés que assim como a sarça queima, mas não se consome, o fogo da opressão, o fogo da aflição não vai consumir o povo que tem a marca da promessa. Este fogo que queima e essa sarça que não se consome também representa a igreja, que nesse contexto atual está inflamada pelo fogo da oposição, da destruição, da imoralidade, da corrupção. Mas quanto mais o fogo arder, a sarça vai se manter íntegra, porque o fogo pode queimar, mas não se consome. Quando Deus está no negócio, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, ninguém paralisa a marcha da igreja, ninguém para o
crescimento da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. É isso que desperta a atenção de Moisés. Você conhece o contexto e sabe um tanto quanto eu que o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça está acesa, porém não se consome. É quando Moisés diz: eu vou me achegar para lá para apreciar esta poderosa visão. Quando Moisés dá um passo para se achegar, Jeová grita de dentro da sarça e diz: não se achegues para cá. Tire a sandália dos pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Renan, por que é que Deus manda Moisés tirar a sandália para depois se achegar? Para entendermos o porquê Deus manda Moisés tirar a sandália, se possível, abra comigo no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 4, por favor. Ruth, capítulo de número 4. Localize-se no parágrafo de número 7. Eu preciso que você leia comigo, para que você possa compreender o porquê que Moisés teve que tirar a sandália. Capítulo 7, do versículo 7 do capítulo 4 de Ruth, está escrito assim: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão, ou quanto à redenção, ou quanto ao resgate, quanto à remissão e à permuta, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato. Outras traduções: entregava ou retirava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Quem é conhecedor do contexto que lemos sabe um tanto quanto eu que Boaz redimiu, resgatou as terras de Noemi. Resgatando as terras de Noemi, automaticamente Boaz assumia a mão de Ruth para ser sua esposa. E para Boaz confirmar este negócio, fechar contrato, o costume era: ele ia para a porta da cidade, diante de 10 anciões, ele retirava as suas sandálias e entregava a quem ele estava negociando. Não havia cartório, não havia registro. O que valia era a palavra e a atitude do homem. Então se retirava a sandália para confirmar negócio, se retirava a sandália para se comprometer com a terra que estava sendo redimida. Agora ela vai. Quando Deus manda Moisés tirar a sandália, é Deus dizendo: você não pode pisar no que é santo se primeiro não se comprometer com aquilo que é santo. Para tirar as sandálias, ou para se confirmar, para se comprometer, tinha que tirar a sandália. Então Deus diz: tira a sandália, porque a terra é santa. Enquanto você não se comprometer com a terra, tu não pode pisar na terra. E digo mais, Êxodo capítulo 3 fala do chamado de Gideão, do chamado de Moisés. Deus, quando chama Moisés, Deus está entregando a Moisés a liderança do seu povo. Moisés é uma das, ou se não, a maior autoridade do Antigo Testamento. Era o homem que Deus falava face a face. Então Deus está entregando no Horebe a autoridade sobre o seu povo. E Deus não entrega a liderança na mão de quem não tem comprometimento. Eu vou repetir para alguém: Deus não entrega a liderança na mão de quem não tem comprometimento. Tem gente que quer liderar, tem gente que quer aparecer, tem gente que quer sentar numa cadeira, tem gente que quer ser pregador, tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ter um cargo importante na igreja, mas não quer ter compromisso com o altar da igreja. Só que Deus me trouxe
trouxe lá da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro para dizer para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória: esta segunda-feira é segunda-feira de retirarmos as sandálias. Deus está requerendo comprometimento da sua igreja. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo. Eu estou sentindo. Renan, eu pensei que Moisés tirou a sandália, pastor Neemias, porque a sandália era do Egito. Pastor Moisés, tem gente que pensa que Moisés tirou a sandália porque tinha um emblema de um Deus do Egito na sandália. Se Deus mandasse Moisés tirar a sandália porque a sandália era do Egito, para mim Deus é muito limitado. Segura. A capital mundial no contexto era Egito. A capital da moda era o Egito. A capital das confecções era o Egito. Então por que Deus mandaria Moisés tirar a sandália? Porque a sandália era do Egito. Se Deus desceu no Horebe, não é por causa do objeto. Deus desceu no Horebe por causa do indivíduo. Não, calma. Eu vou provar na Bíblia o porquê que Deus mandou Moisés tirar a sandália para ter comprometimento. Josué capítulo 5, versículo 15. Olha o que está escrito: e o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué e disse: tira a sandália dos pés, porque esta terra é uma terra santa. Quem conhece o contexto sabe que 40 anos depois que Deus se manifestou a Moisés no Horebe, Deus lá na terra santa, porque aqui Josué já estava em Jericó, foi depois da festa da Páscoa, quando eles já tinham comido das uvas, dos frutos, e Deus havia parado de mandar maná. Quando Josué pisou na terra prometida, o príncipe do exército de Deus apareceu para ele e disse: tira a sandália, tira a sandália. Renan, por que Deus mandou Josué também tirar a sandália? Porque o mesmo Deus que pediu comprometimento de Moisés é o mesmo que vai pedir comprometimento de Josué. Ai meu Deus, deixa eu entregar isso aqui para alguém. Josué quer ser líder como Moisés, quer crescer como Moisés, quer ser grande como Moisés, quer introduzir o meu povo à terra. Tenha o mesmo comprometimento. Meu Deus, eu acabo de receber uma informação do céu. Papai me disse que esta noite está levantando um exército aqui na Debetim de homens e mulheres comprometidas com aquilo que é santo. Se tem alguém que tem glória aí, aumenta o volume. Se tem alguém que tem aleluia, aumenta o volume. Eu já vou continuar a pregar, mas se tem alguém que ainda respeita essa terra santa, faz o barulho que o diabo não gosta. Vamos para a Bíblia. Deus pede, agora escute isso aqui. Quando Deus pede para Moisés tirar a sandália, ele tira. Se ele tira, ele assume compromisso. Então ele entra na terra. Quando ele entra na terra, Deus diz: ó, você vai lá de Faraó e vai dizer para Faraó que o eu sou te enviou. Ei, só que Moisés é ser humano, não se engane não. Então, como todo ser humano, ele questiona o chamado. Se você ler Êxodo 3 e 4, você pode contar 5 vezes Moisés questionou a Deus. Primeiro, Moisés disse: quem eu sou? Segundo, Moisés disse: quem tu és? Terceiro, eu não sei falar, minha língua é travada, é pesada. Quarto questionamento: eles não acreditarão que o Senhor me apareceu. Quinto questionamento: manda outro no meu lugar.
Irmão, quando Moisés questionou pela quinta vez, porque chamada não se questiona, chamada se aceita. Renan, por que chamada não se questiona? Porque Deus não coloca a mão em cabeça errada. Deus sabe quem é que está chamando. Deus sabe quem é que está chamando. Olhe para cá e prepara para dar glória. Quando Moisés diz, manda outro, está escrito, e a ira de Deus se acendeu. Por quê? Porque compromisso assumido é compromisso cumprido. Ele quis questionar depois que tirou a sandália. Aí Jeová disse, meu filho, tu já se comprometeu, então não adianta questionar o inquestionável. Essa do capítulo 3, versículo de número 19 e 20. Olha o que Deus diz para Moisés, depois que ele assume o compromisso. Moisés, eu sei que Faraó não vos deixará ir. Versículo 19 do capítulo 3. A não ser por uma mão poderosa. Renan, o que Deus está dizendo para Moisés no versículo 19? Deus está dizendo, Moisés, pode ir, só que deixa eu te avisar um negócio. Você vai falar, mas Faraó não vai liberar. Por quê? Porque não é você com a tua palavra que tira o povo. Não é você com a tua influência que tira o povo. Não é você. E deixa eu lembrar, 40 anos Moisés foi príncipe no Egito. E se tem alguém que tem conchavo, se tem alguém que tem moral, se tem alguém que é famoso, se tem alguém que é reconhecido na terra do Egito, esse é Moisés. Então quando Deus diz, não é você com a tua palavra, sou eu com a minha mão, é Deus dizendo, para de ser bobo, Moisés. Não é você com o teu nome, sou eu com a minha mão. Não é você com a tua palavra, sou eu com a minha mão. Renan, prova que não é a palavra de Moisés, e sim a mão de Deus. Versículo 20 do capítulo 3. E eu estenderei as minhas mãos sobre a terra do Egito, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas. Quando Deus fala de maravilhas, Deus está falando das pragas que ele mandaria sobre a terra do Egito. Aí Deus diz, depois que eles virem, aí ele vos deixarão ir. Então entenda comigo, Deus está dizendo, Moisés, quem liberta o povo não é você com a tua palavra, sou eu com o meu poder. Não é você com a tua influência, é a mão do onipotente. Renan, prova que é a mão do Senhor que tira o povo de lá. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 9. Olha o que está escrito, capítulo 13 do livro de Êxodo, versículo 9. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor tirou vocês da terra do Egito. Versículo 14 do capítulo 13. Olha o que está escrito também. E quando teu filho te perguntar no futuro dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito e da casa da servidão. Moisés não é o teu braço, Moisés é a minha mão, a mão do onipotente, a mão de Deus. E deixa eu te informar três coisas, três atributos da mão do onipotente. Primeiro, a mão de Deus controla. Jeremias capítulo 18. E como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu aos teus olhos fazer. Vamos para a síntese do texto. O oleiro aqui é Deus, o barro é Israel. Quando Jeremias chega
Jeremias vê o povo na mão de Deus. Aí está escrito: como o vaso que ele fazia se quebrou, se quebrou, se quebrou. Renan, por que o vaso se quebrou? Porque não é o oleiro que quebra o vaso. Olha a exegese do texto. Não é o oleiro que quebra o vaso, e também não foi o diabo que quebrou o vaso. Não atribua ao diabo aquilo que é culpa sua. Não foi o diabo que quebrou e nem Deus. Por quê? Porque Deus não tem prazer de quebrar ninguém. Renan, quem foi que se quebrou? O próprio vaso. Outras traduções, obrigado. Outras traduções: e o vaso se desfez. Outras traduções: e o vaso se entortou. Outras traduções: e o vaso se desfez. Outras traduções: e o vaso se quebrou. Perceba, não é Deus que quebra, é o vaso que se quebra. Renan, por quê? Porque quando eu estou na mão de Deus, diabo não toca. Quando eu estou na mão de Deus, nem Deus quer te quebrar. Quem é que tem poder de se quebrar na mão do onipotente? Você mesmo. Que é isso, pregador? E quando é que eu me quebro? O vaso se quebra quando ele tenta assumir uma forma que o oleiro não determinou. Se o vaso está na mão do oleiro, quem dá o molde é ele. Se o vaso está na mão do oleiro, quem define o tamanho é ele. Se o vaso está na mão do oleiro, quem dá a estrutura é ele. Só que tem gente que só porque já tem jeito de vaso, só porque já tem forma de vaso, já acha que se manda, já acha que faz do jeito que quer, atinge o tamanho que quer. Quando você perde o contato com a mão do oleiro, você se quebra. Só que olhe para cá e prepara para dar glória. Uma das maiores manifestações de graça está em Jeremias 18. Não, por quê? Porque aqui entra Cristo. E aonde é que entra Cristo? O vaso se quebrou. Aí alguém disse: vai jogar fora. Jeová diz: não tem lixeira na olaria, vai jogar fora. Ele diz: eu não jogo não. Está escrito: e o oleiro tornou a fazer. E o oleiro tornou a fazer. E o oleiro está. Cata a mão de um vaso, cata a mão de um crente, segura na mão de um profeta. Vamos interagir. Segure na mão de um crente. Renan, eu não gosto desses pregadores que manda pegar na mão. Se eu não pedir para você pegar na mão do teu irmão, eu vou mandar você pegar na mão de quem? Se tu não tem comunhão com o irmão que está do teu lado, para segurar na mão dele e sentir o calor da mão dele, você precisa se converter de novo. Então segura, porque é forte. Jesus sempre terá uma nova oportunidade para quem se quebrou. Eu profetizo: Deus vai levantar. Deixa eu quebrar o protocolo um pouquinho. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Se tem crente batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. O oleiro está trabalhando aqui. O oleiro. Meu Deus, o Espírito Santo acabou de me informar. Renan, eu vou batizar crente com o Espírito Santo aqui essa noite. A mão do oleiro está sobre a Assembleia de Deus de Betim. Sinta o toque dele agora. Elemana candarabia, alabanda candaraba cheia, elei que ovas tai, ricantata, outra, que a própria face anda, elemana candarabia, ele caitore pra plaçuída cantarabia, elemana candarabia terra de Oma, ele cantore barabarraia. E candará sabia como númia. Aqui não é proibido da glória não, né?
proibido marchar não, né? Aqui não é proibido dar lugar não, né? Aqui não é proibido adorar não, né? Se tem crente que tem glória, abre a boca. Jesus, aonde tiver um crente nessa palavra comigo, renova ele agora, renova ele agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse lugar vai tremer. O Espírito Santo está se manifestando no meio dessa casa. Assim diz o Senhor: todo projeto do diabo está sendo cancelado agora, agora. Olha a glória aí, olha a glória aí. Disseram que os jovens estavam falidos. Olha aqui jovem profetizando, olha aqui jovem marchando, olha aqui jovem adorando. Falaram que as irmãs estavam apagadas. Olha as irmãs marchando, olha lá. Falaram que não tem fogo no altar. Olha os obreiros aqui. Entra, 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 entra. Pegou, pegou, pega. A mão de Deus está no controle. A mão de Deus está no controle. A mão de Deus. Meu Deus, seguro glória. Meu Deus, seguro glória. Meu Deus, deixa eu pregar só mais um pouquinho, deixa. Segundo atributo da mão de Deus. Segundo atributo da mão de Deus. A mão de Deus domina. Diga para quem está do teu lado: a mão de Deus domina. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus está no domínio de todas as coisas. Renan, prova que a mão de Deus domina. Se você ler o capítulo de número 4, Moisés disse assim: Senhor, eles não vão acreditar que o Senhor me apareceu. Deus disse: não. Moisés, o que é que tem nas mãos? Olhe para cá, escute isso aqui. Moisés é o representante legal de Deus. Moisés é a boca de Deus no meio do povo. Então, se Moisés fala, Deus fala. Se Moisés entra, Deus entra. Então, a mão de Moisés pode também tipificar a mão de Deus. Prova, eu vou provar. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te ensinar agora. Primeiro, a você ter domínio sobre o meu povo. Segundo, a você mostrar para Faraó que eu domino a terra do Egito. Ué, Renan, como é que Deus vai mostrar para Moisés a forma de dominar o povo e a forma que Deus domina o Egito? O que é que tu tem nas mãos? Na minha mão tem uma vara. Jeová diz: joga no chão. Pá! Quando a vara foi para o chão, o que na mão de Moisés era a vara, no chão se tornou serpente. Deixa eu já começar a contextualizar.
Não fala de domínio. Chão fala de liberdade. Moisés, enquanto o povo estiver na tua mão, eles vão ser vara. Aleluia! Mas se tu der liberdade para o povo, vira cobra. Simples, 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 simples. Olha o que aconteceu com o povo no deserto quando Moisés subia para o monte. Quando Moisés ficava o tempo todo no monte e dava liberdade para o povo idolatrava. O povo... Lá vai. Tem gente que só presta para estar debaixo de domínio. Porque no dia que der liberdade... Com todo respeito, eu estou vendo aqui esses pastores que têm muito mais tempo ministerial de caminhada do que eu. E os senhores sabem um tanto quanto eu que eu vou dizer agora. Tem obreiro, tem membro, tem filho, tem amigo, tem gente que se der liberdade, está escrito, depois tu lê, quando a vara virou serpente, está escrito, e Moisés fugia dela. Jeová, desculpe a expressão, Moisés, para de palhaçada. Quem disse que eu corro de serpente? Eu estou te ensinando a você ter autoridade. Então, em vez de correr, pega pela cauda. Quando Moisés pegou pela cauda, o que no chão era serpente, na mão virou vara de novo. Ei, ô pai, ô mãe, esse filho está virando um cobra? Dá mole para ele não. Pega ele pela cauda, porque na tua mão vai virar vara de novo. E esse sinal diante de Faraó é o quê? Para quem não sabe, existe um Deus que ficava sobre a cabeça de Faraó, que era um arco. E esse arco na cabeça de Faraó tinha uma cobra. Quem olhava para Faraó dizia: ó, tu és o olho que tudo vê. Tu sabe de tudo. Tu tem todo o conhecimento. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, quando tu pegar a vara e jogar no chão, e pegar de novo e virar vara, diga para Faraó que assim como eu estou fazendo com essa vara, eu vou fazer com os deuses do Egito a mesma coisa. Agora, olhe para cá e eu termino. Eu estenderei a minha mão. Gente, entenda. Deus está estendendo a mão sobre o Egito. Para quê? Para tirar o seu povo de lá. Eu disse só 2 atributos. Teria vários. Mas quando eu voltar, eu continuo. Eu digo 2, agora olhe para cá, escuta isso aqui. Quando Deus disse, estenderei a minha mão, é Deus dizendo, eu vou arrancar o povo daí. Eu vou tirar o povo da terra do Egito. Só que vamos lá. Observando a anatomia humana, o homem, para apanhar alguma coisa, não tem como, de mão fechada. Quem me ouve diz amém. Amém. Eu não consigo pegar esse copo de água com a mão fechada. Então, na lei da física, para pegar alguma coisa, eu preciso apontar os dedos.
E depois que eu apontar os dedos, aí sim, eu consigo pegar alguma coisa. Se Deus disse que vai estender a mão para pegar o povo, não tem como pegar o povo se primeiro não apontar os dedos. Renan, Deus apontou os dedos sobre o Egito? Apontou. Quantas pragas Deus mandou no Egito? Não ouvi. Quantas pragas? Nas mãos de um homem normal existe quantos dedos? Cada praga que Deus mandou para o Egito era um dedo de Deus apontado. Deus aponta o primeiro dedo, água vira sangue. Deus aponta o segundo dedo, rãs tomam conta de todo o território egípcio. Deus aponta o oitavo dedo, e uma praga de piolhos atinge os egípcios. Deus aponta o quarto dedo, e uma praga de moscas tomam conta de todo o território egípcio. Deus aponta o quinto dedo, e os animais começam a morrer. Perceba que na quinta praga já tem uma mão erguida. Com uma mão, só com uma mão, só com 5 pragas, o Egito já estava de ponta cabeça. Pregador, por quê? Porque Faraó desafiou Deus. Aí Deus começou a apontar os dedos. Não desafia Deus não. Na quinta, escute isso aqui que eu vou dizer para você. Na quinta praga, Faraó já pegou a caneta e disse assim: é melhor liberar logo esse povo. É melhor liberar logo esse povo. Quando o Faraó ia assinar o decreto para liberar o povo, Deus toca no coração de Faraó e diz: agora não, libera não, segura, eu vou provar. Capítulo 11 do livro de Êxodo, versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da terra. Isso aqui é meio que paradoxal, gente. Renan, por quê? Porque se Deus pede para Moisés ir lá tirar o povo, como é que o mesmo Deus que pede para Faraó libertar o povo é o mesmo Deus que toca no coração de Faraó para não deixar ir? Vai entender Deus nesse texto. Por que Deus quer que o povo saia? E o Deus que quer que o povo saia endurece o coração do Faraó para não deixar sair. Posso dizer? Porque eu nunca vi Deus começar alguma coisa e não terminar. Quando o Faraó desafiou Deus, e Deus começou a apontar os dedos, quando ele disse: vou soltar, Jeová disse: não, porque eu não faço nada pela metade. Segura o coração dele. Por quê? Porque eu só paro quando terminar. Sexto dedo: pedras de gelo e chuva de fogo. Deus aponta o sétimo dedo: úlceras que se abrem sobre os egípcios, feridas. Deus aponta o oitavo dedo, e uma praga devastadora, devoradora de gafanhotos, destrói o território egípcio. Deus manda o nono dedo, a nona praga, e trevas se abrem sobre todo o território egípcio. Só que até a nona praga,
Já está quase, falta só um dedo. O que atingia os egípcios, o que feria os egípcios, não atingiu os hebreus. Fere os egípcios, mas não chega no arraial dos hebreus. Ué, Renan, por que as pragas ferem os egípcios, mas não toca nos hebreus? Para Deus mostrar para Faraó quem é dele e quem não é. 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 Renan, por quê? Porque os dedos de Deus é uma coisa, as mãos é outra. Dedo de Deus apontado, juízo. Mão de Deus estendida, socorro. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Então pega a palavra. A mão de Deus é para o seu povo. A mão de Deus é para os fiéis da terra. E o dedo de Deus é para os inimigos da igreja. E o dedo de Deus é para os opositores da obra. E o dedo de Deus é para quem fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de pregador, faz rebelião na igreja, faz fofoca da vida dos outros. Tem gente que o dedo de Deus está apontado. Ô pregador, me prova aí que o dedo de Deus é para inimigo e a mão de Deus é para justo. Lê Daniel capítulo 5, verso 5. Belsazar fez um banquete para 1000 dos seus senhores. Um banquete de orgia, um banquete profano. Aí ele, já alegre do vinho, contaminado da festa, ele disse: pegue os utensílios da casa de Jerusalém que papai trouxe. Por quê? Porque eu quero fazer festa. Quando ele disse pega os utensílios de Jerusalém, conjectura minha, primeira vez que eu estou conjecturando, tá, gente? Conjectura minha. Quando ele disse pega os utensílios de Jerusalém, eu imagino Jeová fazendo assim, ó. O quê? Calma aí, o que é meu? Se tem alguém que é ciumento, é Deus. Ele jogou vinho de deuses da Babilônia, vinho profano, contaminado, misturando o que é profano com aquilo que é sagrado. E o que é profano, junto do sagrado, se torna impiedade. Quando ele jogou o vinho, que ele bebeu, penso eu, Jeová dizendo, vou acabar com a festa. Aí eu imagino um anjo, pensamento meu, Jeová, tu vai descer? Jeová diz, não, se eu descer eu mato todo mundo. Então Jeová, tu vai mandar a tua mão? Não, a minha mão é só para o meu povo. Ué Jeová, como é que tu vai acabar com a festa? Daniel 5, verso 5. E eis que uns dedos, está escrito, os dedos, não é mão, escreve na frontal da parede, Mene, Tekel, Parsim. Quando ele viu os dedos, ele ficou perturbado, caiu um tremor e um temor sobre ele. Ele perdeu a compostura, ele ficou com as pernas bambas, tremendo.
ele não tinha mais as articulações do seu corpo, ele ficou pálido, perdeu a cor, e ele deu um grito tão grande, mas tão grande, que ele disse: chama os sábios, chama os mágicos, chama os bruxos, chama os astrólogos, chama todo mundo, e quem interpretar o que está escrito será o terceiro homem de toda a Babilônia. Veio o macumbeiro, não interpretou, veio o bruxo, não interpretou, veio o sábio, não interpretou, veio toda a raça do inimigo e não interpretaram. Aí a mulher disse assim: tem um que é da época de teu pai. E no contexto, Daniel estava com 80 anos. Aí pensa um senhor de 80 anos, crente, entrando de cabeça baixa. Vem comigo nessa revelação, vem. Quando Belsazar olhou para Daniel, apontou o dedo e disse: és tu o mesmo? Pregador, o que é que Belsazar quis dizer quando disse: és tu mesmo? É Belsazar querendo saber: o tempo passou, mas tu ainda é crente. O tempo passou, mas tu ainda é profeta. O tempo passou, mas tu ainda é fiel. O tempo passou, mas tu ainda não se corrompeu com o manjado rei. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Desceu um temor sobre o meu corpo aqui. E papai disse: Renan, eu vou apontar o dedo para muitas autoridades dentro do estado de Minas Gerais. Eu sou profeta. O dedo de Deus já começou a visitar muita autoridade política na nação brasileira. Não se assuste quando tu vê a festa de Jezabel acabar. Não se assuste. Urimicanda, Elemanacandarábia, cata a mão de um vaso, cata a mão de uma mulher de oração, cata a mão de um profeta, sacoleja ele ou ela e diga assim: a mão de Deus está sobre a tua casa, a mão de Deus está sobre a tua família. Ei, pastores, a mão de Deus está sobre os vossos ministérios, a mão de Deus está sobre o teu casamento, a mão de Deus está sobre teus filhos, a mão de Deus está sobre essa igreja. A mão de Deus desceu. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Canta e Jovas Tebia. Urikikinerekomanaya. Jeová disse: ô Moisés, eu vou apontar o último dedo. E como é que tu vai fazer? Moisés, vamos fazer uma festa. Por que, Renan? Porque Deus disse: eu estou fazendo muita maravilha na terra do Egito para passar em branco. Vamos fazer que festa? Páscoa. E o que celebra a Páscoa? A Páscoa vai ser o memorial do que eu fiz na terra do Egito. Se tem um Deus que gosta de festa, é o Deus dos crentes. Pega o macho, cabrito de 1 ano, ou cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, separa durante 14 dias, e depois toda a congregação vai imolar, sacrificar no crepúsculo da tarde, retira o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, assa a carne, não come cru, assa, não come cozida, assa, come tudo, come pão sem fermento durante 7 dias, ervas amargas durante 7 dias. Por quê? Porque aí entra o texto que eu li com a igreja: eu passarei ainda esta noite na terra do Egito e ferirei todos os
os primogênitos dos homens até os animais, e trarei juízo sobre a terra do Egito. Só que o sangue, sabe aquele sangue que foi tirado do cordeiro? Este sangue será um sinal sobre a casa que estiverdes. Quando eu ver o sangue, vendo a marca do sangue, eu passarei por cima, e a praga da mortandade não vai entrar. Eu vim profetizar para alguém aqui essa noite: tua casa está marcada pelo sangue, tua família está marcada pelo sangue, teu ministério está marcado pelo sangue. Assim diz o Senhor: pode acontecer o que acontecer no Brasil, Deus está sacudindo o Brasil e o mundo. Olha quanta gente já morreu, olha quantas tragédias já aconteceram, mas eu vim dizer para alguém aqui essa noite: tua casa está marcada pelo sangue. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore. Adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite. Sinta a presença dEle aqui neste lugar. A tua casa está marcada pelo sangue. Só quem tem a casa marcada pelo sangue, erga a mão para o céu e glorifica. Adora! Urabara, garaba, xaraba.